E aí a gente vem o Jean-Baptiste van Helmont, já um pouco depois, em 1580 a 1644, quando ele viveu, e ele é conhecido principalmente pela descoberta do dióxido de carbono e dos gases discretos, enfim. E ele estava trabalhando, enfim, pesquisando sobre o efeito de substâncias químicas no corpo humano. E muita gente fez muita coisa errada para pesquisar esse tipo de coisa, mas não estou dizendo que ele fez, mas enfim. E aí ele descobriu, então, o dióxido de carbono, né, o CO2, e a crença de que essa compreensão do corpo e do mundo, ela precisava começar com a alquimia, o que faz muito sentido, né? Alguns ouvintes não sabem, enfim, mas eu já comentei alguns episódios, eu fiz 4 anos de medicina, só que no 5º ano acabei largando. E aí tem muita gente que, sei lá, estudante, fala, nossa, eu adoro biologia e o meu sonho é fazer medicina. Eu falei, cara, na minha época, pelo menos 4 anos que eu estudei de medicina, 80% é química. É química. Em biologia você vê no primeiro semestre, você vê lá biologia celular, você vê histologia no segundo semestre. Cara, o resto é muita química, basicamente. É importante para você não matar ninguém, né? Você saber o que você está misturando, o que você está trabalhando. Exatamente. E as próprias reações que acontecem dentro do próprio corpo são todas reações químicas, né? Então é o processo mais importante para você entender como é que funciona o corpo. Ele teve... É muito interessante você pensar assim, com coisas que hoje são óbvias, mas que alguém teve que pensar isso primeiro, né? Sim. Então, nada, se você pensar bem, é óbvio, né? Enfim, o Van Helmont, ele ajudou a sinonimizar a alquimia e a química. Como eu falei, né, para mim é só uma questão mesmo de espaço temporal, a diferença entre as duas, você pensar bem, e metodologia, né? E ele reconheceu e dizia que nada pode avançar sem a alquimia, e ele acreditava que existia uma matéria-prima, né, uma espécie de elementos básicos que enfim, formavam, que eram a base de tudo que a gente, enfim, já comentou que era uma ideia, enfim, de outros alquimistas desde a antiguidade, né? Muito legal essa postura, né? Sim. E ele foi o primeiro a reconhecer que muitas reações produzindo... Como é que é? Desculpa, volta. Léo, pode cortar essa parte aqui. E ele foi o primeiro a reconhecer que muitas reações elas produziam substâncias que são, né, que nas palavras dele, muito mais sutis ou finas do que a vapor, névoa ou uma oleosidade destilada, né? E só que eram mais espessas que o ar. Então ele percebeu isso daí. E o que hoje a gente conhece como muitos dos gases, né? E a palavra gás, inclusive, vem da palavra caos, que é uma coisa interessante. O que é basicamente isso, né? O comportamento do gás, como as moléculas, enfim, eles não tinham conhecimento de molécula como a gente conhece hoje naquela época, mas é mais ou menos o que a gente entende hoje mesmo como um comportamento de um gás. Né? Calcule a dificuldade para você conseguir manter gás preso em alguma coisa no período, né? Sim. Ambientes totalmente herméticos, vasos herméticos ou vidros herméticos, não era exatamente algo fácil, né, de você conseguir. Uma coisa muito bacana do Van Helmont, que além do nome incrível que ele tinha, é algumas das crenças dele. Uma das crenças que ele tinha, que é muito legal, é ele falar que você precisa conhecer o mundo natural e precisa experimentar. E para experimentar, você precisa tentar e vai errar bastante. Então ele é um cara que era muito tolerante ao erro. Isso é muito bacana. E também alguns dos conceitos que ele tinha, que para a época era muito comum. Um deles era a geração espontânea. Porque o que a galera pensava? Deixei comida ali do lado, nasceu rato. Então o rato vem do resto de pano com comida. Né? Se você nasce, surge, ele dá spawn ali no meio do caminho e é isso aí. Não é assim que funciona, a gente sabe hoje, mas na época era um pensamento muito comum. Por que você fecha alguém dentro de um caixão e quando você abre tá cheio de verme? Se acha que aquele verme surgiu por geração espontânea, né? Era uma crença que você tinha bastante próxima. E também a crença que todo mundo tinha no período de uma panaceia médica, né? Algo que super curador, algo que seria uma descoberta incrível e que vai auxiliar a curar todos os males em algum momento, né? Não é cloroquina, a gente só deixando claro aqui. Sim, por favor. Enfim, e aí ele identificou uma série de gases, como eu falei, né? O dióxido de carbono acho que um desses exemplos e tal. E o trabalho dele com gases foi retomado pelo britânico Robert Boyle, que a gente vai comentar já. E a palavra gás, inclusive, ela começou a ser utilizada por causa do Van Helmont, e ela acabou, no século XVIII, se tornando um padrão para se referir a esse tipo de elemento
pelo Lavoisier, né, o cara do nada se cria, tudo se transforma. E acabou se tornando uma expressão, um termo comum usado na química, né? E aí, uma curiosidade aqui, que ele publicou muito pouco, né, durante a vida, né? E um fato que explica isso é que a primeira publicação dele, né, do inglês aqui, of Magnetic Curing of Wounds, né, que é da cura magnética de feridas, que é de 1621, gerou problemas com a Inquisição Espanhola. Como diria Monty Python, né, ninguém espera a Inquisição Espanhola. Se tem uma coisa para você temer nesse período, é a Inquisição Espanhola, né? Exatamente. E não, para não ter o mesmo destino que, por exemplo, o Giordano Bruno, e acabar na fogueira, ele meio que, deixa eu ficar aqui na minha, tranquilo, não vou ficar publicando muita coisa, né? Enfim, ele, como você falou, ele acreditava nessa ideia de geração espontânea, transmutação de metais, ele acreditava todo nesses sentidos, e não só ele, enfim, essa é uma crença muito comum nos alquimistas da época, e inclusive depois dele também. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.